Sábado, maravilha, maravilha, mas hoje, sábado, que é dia dedicado a Nossa Senhora, todo sábado é dia dedicado a Nossa Senhora, hoje é 23 de setembro, 23 de setembro a igreja faz memória e é oferecido a São Padre Pio de Pietrelcina. Pois é, São Padre Pio de Pietrelcina. Já ouviu falar São Padre Pio? Tem muitos filmes a respeito da vida de São Padre Pio, um homem dedicado única e exclusivamente a Deus, não é? Amou a Jesus Cristo, de uma história belíssima, nasceu em Pietrelcina, na Itália, não é? E desde pequenininho ele tinha uma vida dedicada à religiosidade, ao amor a Deus, mas foi o único que na sua idade conseguiu identificar a presença do seu anjo da guarda. E desde pequenininho já falava muito a respeito do seu anjo da guarda. E até o dia da sua morte, ele aconselhava as pessoas, orientava as pessoas. Ele morreu já nesse século. Ele nasceu no século passado, em 1881, mas morreu em 1968. São Padre Pio de Pietrelcina, a dedicação e a devoção à vida religiosa o despertou exatamente para entrar no convento, para entrar na... Ele era admirador, eu ia dizer fã, não existe fã, nem fã-clube, muito menos ele era, tinha como ídolo São Francisco, também não. Ele era admirador, claro que ele era adorador de Jesus Cristo, mas admirador de São Francisco de Assis. E aí, por conseguinte, ele entrou para estudar a teologia como seminarista no convento dos capuchinhos, dos franciscanos menor, não é? Os capuchinhos. E aí, uma vida totalmente dedicada, uma vida totalmente entregue, foi estudar em alguns lugares, como o estudo da formação presbiteral, não é? Depois teve que voltar para Pietrelcina para cuidar de sua saúde. A sua saúde estava debilitada, e naquela época, a gente sabe, existia uma fragilidade muito grande com relação à medicina, ao tratamento da saúde. Ele voltou para Pietrelcina e continuou os seus estudos, mas se tratando, ficou bom e foi conduzido para a cidade de São Giovanni Rotondo. São Giovanni Rotondo, também na Itália, de onde ficou até o dia de sua morte. Quem já foi a São Giovanni Rotondo conheceu as relíquias de São Padre Pio de Pietrelcina, não é? Vale muito a pena visitar e tomar conhecimento de um pouco da sua história. Mas a trajetória da vida de São Padre Pio em São Giovanni Rotondo foi conduzida pela sua devoção ao próprio sacerdócio, mas principalmente, não é, pela confissão. Ele trabalhou muito o convencimento das pessoas a se confessarem, porque através da confissão você expulsa o mal que está dentro de você. Através da confissão, Padre Pio de Pietrelcina, ele sabia muito que tudo isso poderia sair, não é, ser expulso de dentro de toda pessoa que acreditasse, que confiasse nesta devoção, e principalmente nesse sacramento da nossa Igreja Católica, o sacramento da confissão. E aí, claro, a partir dessa atitude, a partir desse gesto, nós sabemos o mal começou a rondar Padre Pio de Pietrelcina, porque ele libertava muita gente através das confissões, ele libertava muitas das pessoas através das confissões, e ele, na sua devoção, na sua entrega, o inimigo de Deus não suportava e perseguia-o constantemente. Chegou a receber os estigmas de Jesus, aliás, foi o primeiro, não é, sacerdote a receber os estigmas de Jesus em pleno altar, e desde a sua formação até o dia de sua morte ele tinha os estigmas de Jesus, ou seja, ele carregava em suas mãos, não é, como que uma lembrança ou uma memória, os cortes, as feridas, as marcas, tanto que a manga da túnica dele passava da mão, não é? Vários médicos fizeram exames e não constatavam nada de como que algo que viesse a relembrar para eles, ou a descobrir qual era o motivo daquelas feridas, algo que era inexplicável.
pelo menos os médicos diziam. E Padre Pio continuava o seu sofrimento, continuava a sua dor, mas continuava a sua entrega total a Deus nesse sentido. Foi proibido de celebrar, foi proibido até de aparecer em público, não é? E muitas coisas aconteceram, perseguiram até que ele veio a falecer, e hoje está aí a sua história muito bonita, e muita gente o seguindo, muita gente devoto dele, muitas pessoas foram curadas através dos estigmas de Padre Pio de Pietrelcina. E claro, muita gente também foi convertida através dos estigmas do Padre Pio de Pietrelcina. Convido você para fazer uma oração comigo, mas a oração do Padre Pio de Pietrelcina. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga assim comigo: ó Deus, que em São Pio de Pietrelcina, sacerdote capuchinho, tens doado insigne privilégio de participar de modo admirável da paixão do teu Filho. Concede-me, por sua intercessão, a graça que eu peço agora. Peça a graça agora, pela intercessão de Padre Pio de Pietrelcina, que ardentemente desejo, e sobretudo dai-me mergulhar na morte de Jesus, para alcançar também a glória da ressurreição. Reze agora comigo 3 glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 15. Lucas 8, de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou, deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntavam o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O poder
da palavra, o ensinamento de Jesus, o significado de cada passagem da semente caída, a resposta de cada um de nós. Tudo isso que eu estou me referindo agora fica no ar, para que eu e você, um dia, ao encontrarmos a verdade dentro de nós, possamos ser instrumento aonde for necessário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Fé e vida! Bom dia, bom sábado.